Sexta-feira, 19 de maio, é destaque hoje aqui no Jornal de Blumenau. Gato é encontrado vivo em saco fechado durante coleta de lixo. Testes com equipamentos de fiscalização eletrônica de trânsito serão intensificados na próxima semana em Blumenau. Defesa Civil recebe homenagem pelos 50 anos de atividades em Santa Catarina. E os preparativos do Metropolitano para a disputa da Série B do Campeonato Catarinense. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O final de semana segue com tempo firme na região e oscilação de temperatura, com mais frio pela manhã e calor à tarde. Confira agora a previsão do tempo. Boa noite, Jorge. Neste sábado, vamos continuar com a atuação da massa de ar seco que atua sobre Santa Catarina. Vamos continuar tendo um amanhecer com temperatura mais baixa e sensação de frio. Mas ao longo do sábado vamos ter a presença de sol e meia variação de nuvens, o que vai auxiliar na elevação gradual da temperatura e trazer uma sensação térmica agradável no período da tarde. Já no domingo vamos ter a atuação do transporte de umidade do mar, que vai favorecer uma maior quantidade de nuvens em relação aos dias anteriores, mas vamos ter aberturas de sol que auxiliam na elevação da temperatura ao longo do domingo. No entanto, há condição para chuvisco fraco, isolado, nos extremos do dia do domingo. As temperaturas mínimas para o final de semana vão variar em torno dos 16 graus e as máximas vão oscilar em torno dos 26 graus. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. Coletores de lixo têm surpresa desagradável durante coleta em Gaspar. Os trabalhadores encontraram um gato vivo preso em um saco de lixo. Durante a rotina de coleta de lixo, alguns funcionários da empresa SAI Soluções Ambientais, responsável pelo serviço em Gaspar, encontraram um gato vivo preso dentro de um saco plástico. O animal foi encontrado em uma lixeira do bairro Margem Esquerda. Os coletores encontraram o gato após ouvir miados desesperados do animal. Ao abrirem o saco plástico, o gato saiu correndo pelo local. Maus tratos contra animais é crime e prevê pena de reclusão, multa e proibição da guarda. A Defesa Civil de Santa Catarina comemorou nesta semana 50 anos de atividades aqui no estado. E a data foi lembrada com uma homenagem na Assembleia Legislativa. Uma moção de aplauso foi concedida em reconhecimento ao trabalho e dedicação em proteger a população e mitigar os impactos de desastres naturais e situações de emergência. Durante a homenagem, o secretário da pasta falou dos avanços nos últimos anos e recordou tragédias que impactaram o estado, como as enchentes de Blumenau em 1983 e 1984 e o desastre do Morro do Baú em 2008. Esses eventos marcaram Santa Catarina e todos eles fizeram com que a gente investisse mais na prevenção, que é a nossa ideia. Então, quanto mais se investe em prevenção, menos problema você tem no desastre. E isso, graças a Deus, a gente tem feito ao longo dos anos uma equipe que vai, cada um de nós, colocando um tijolo, subindo, fazendo a Defesa Civil melhor. O uso das tecnologias e a qualificação dos profissionais que atuam na área têm sido os principais aliados na prevenção de novos desastres. Nesse período nós tivemos avanços, nós conseguimos investir no controle da meteorologia de forma melhor. Nós temos hoje torres de radares mapeando todo o nosso estado, então nós temos uma em Lontras, uma em Chapecó, uma em Araranguá e uma agora sendo inaugurada em Joinville. Nós temos acesso a um satélite da NASA para ajudar nas nossas previsões meteorológicas, pontos de índice pluviométrico dos rios, em vários rios do estado. Isso permite que a gente tenha uma precisão maior e mais agilidade para informar a população.
O acesso à Ponte dos Arcos fica novamente interditado ao trânsito nesse final de semana aqui em Blumenau. Neste sábado e domingo, prossegue o trabalho de pintura de toda a estrutura. Entre 5 horas da manhã e 7 horas da noite, não será possível acessar o local. Em caso de chuva, o serviço poderá ser transferido. E a partir da próxima semana, os testes com o sistema de fiscalização eletrônica de trânsito aqui em Blumenau serão intensificados. Na próxima segunda-feira, a empresa responsável pelos equipamentos estará aqui na cidade para uma etapa prática. Testes específicos serão feitos com veículos próprios que devem circular nos locais monitorados, na Rua Antônio da Veiga, no cruzamento com a Rua Max Ehring e na Rua Bahia. A Comissão de Seleção do Festival Nacional de Teatro para Crianças e Jovens de Blumenau, o FENATIB, recebeu um número positivo de inscrições para a edição deste ano. Os grupos inscritos são de 14 estados brasileiros. O Festival Nacional de Teatro para Crianças e Jovens de Blumenau recebeu mais de 100 inscrições de grupos de teatro para a 25ª edição do evento. As inscrições vieram de 14 estados brasileiros, com destaque para São Paulo, que teve 33 grupos inscritos. A seleção ocorre a partir de diferentes critérios entre criatividade, qualidade dos elementos do espetáculo, diversidade de linguagens e outros aspectos. O FENATIB de 2023 irá acontecer entre os dias 15 e 22 de setembro. Blumenau recebe mais uma edição do Rock in Blue. O evento acontece amanhã, sábado, a partir das 11 horas da manhã, no Shopping Parque Europeu. Nesta edição, são cerca de 10 atrações confirmadas, além de feirinha de artesanato e brinquedos. A entrada no evento é gratuita, mas a comissão organizadora pede que quem puder colabore com 1 quilo de alimento não perecível. E Blumenau já começa a pensar na programação do aniversário da cidade. Na semana que vem vai ser realizada a primeira reunião de trabalho para definir como será a comemoração. Blumenau completa em 2023 173 anos repleta de muita história, cultura e tradição. Como de costume, acontecem os desfiles de 2 de setembro na Rua 15 e na Vila Itoupava, que procuram manter viva a história local. Em seguida, a maior cuca do Brasil é servida ao público no distrito mais alemão da cidade. A primeira reunião para definir o tema deste ano ocorre já no dia 24 de maio na Prefeitura de Blumenau. Membros da comunidade também podem fazer parte da comissão organizadora. Mais informações estão disponíveis no site oficial da Prefeitura. A seguir, vamos falar sobre o esporte da cidade e a preparação do Metropolitano para as disputas da Série B do Campeonato Catarinense. A gente volta já. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 boxes, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Tem uma nova energia no ar, na água e na luz que entra pela sua janela. A Celesc e o governo de Santa Catarina estão investindo 4 bilhões
bilhões e meio de reais na geração, transmissão, distribuição e modernização do sistema elétrico catarinense. Isso significa energia trifásica chegando mais longe para aumentar a produtividade no campo e atrair novas empresas para o interior. Indústrias mais eficientes e competitivas. Cidades inteligentes, com alta qualidade no fornecimento de energia. Novos corredores elétricos, preparando Santa Catarina para o futuro. E mais energia na sua casa, com mais qualidade. Este investimento vai inaugurar um novo ciclo de crescimento em todo o nosso estado. E assim, teremos uma nova energia para Santa Catarina. Celesc, Governo de Santa Catarina. A maior feira da construção civil, habitação, setor imobiliário e decoração do sul do Brasil abre suas portas. Fenabit 2023, de 18 a 21 de maio no Parque Vila Germânica em Blumenau. Serão 4 dias de grandes negócios com as maiores empresas do Brasil. Em paralelo, ocorrerão seminários técnicos do setor. O credenciamento é online no site da Via Ápia Eventos. Só a Rede Cooper tem Retorno das Sobras, um ciclo em que todos ganham. Venha buscar o seu. Ofertas válidas de 19 a 21 de maio na Cooper Super. Contra filé bovino Montana, 37,89 o quilo. Lombo ou peito bovino com osso Gessner, 18,98 o quilo. Café a vácuo, 3 corações, 500 gramas, preço cooperado, 12,99. Cerveja Tiger, 350 ml, preço cooperado, 2,79. Beba com moderação. Cooper Super. Compre também em minhacooper.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista, hoje para falar sobre esportes com Marciano Regis, que está aqui com a gente no nosso estúdio. Oi, Marciano, obrigado pela participação. Tudo bem, Jorge? Um abraço para você, um abraço para quem nos acompanha nesse momento, uma satisfação hoje poder estar ao vivo aqui, né? A gente que faz sempre o bloco do esporte, hoje podendo estar aqui batendo um papo e falando aí sobre o esporte. Em especial sobre o futebol, porque estamos a uma semana do início da Série B do Campeonato Catarinense, que tem a participação do nosso representante aqui da cidade, o Metropolitano, nessa competição. E que, por sinal, folga justamente na primeira rodada, né? Mas, Marciano, como é que estás acompanhando a preparação? Que time é esse que vai representar a cidade, mesmo longe daqui, nessa Série B do Campeonato Catarinense? Verdade, Jorge, mais uma vez lá na cidade de Birama, né? Uma pena que, mais uma vez, o futebol profissional não pode jogar aqui no SESI ou em outro lugar aqui na nossa cidade. Mas, Jorge, o Metropolitano, ele deu apenas um F5, né? Ele faz novamente a parceria com a empresa LA Sports e com a Mais Brasil Esportes, que são as duas empresas que já fizeram a gestão do futebol profissional no ano passado e que, por um acaso, o futebol é assim, às vezes você consegue chegar ao seu objetivo, às vezes você não consegue. Ano passado não chegaram ao objetivo. E no ano que ele era candidato a subir. Candidato, com um orçamento altíssimo, com um orçamento, né, que só perdia para o Criciúma, que foi o campeão e que, né, acabou sendo inclusive o campeão catarinense já no ano seguinte. O Criciúma foi campeão da Série B e já no ano seguinte campeão da Série A. Isso mostrava a força também que tinha dentro da segundona no ano passado. E o Metropolitano tinha tudo planejado, estava tudo, né, engatilhado para ter conseguido o acesso. Todo mundo sabia que eram 10 equipes naquela competição e nós teríamos aí apenas uma vaga em disputa. Por quê? Porque todo mundo já esperava que aquela segunda vaga era do Criciúma. Esse ano um pouco diferente, Jorge. Nós teremos apenas 9 equipes. O Próspera, como não jogou as categorias de base do campeonato catarinense do ano passado, ele foi rebaixado direto da Série A para a Série C. Então a Série B vai ter 9 equipes. E das 9 equipes, 2 vão conseguir o acesso, uma vai ser rebaixada, obviamente, mas 2 vão conseguir o acesso. E mais uma vez, a gente conversa com a imprensa do estado inteiro, imprensa que está conversando com as equipes, mais uma vez o Metropolitano é colocado como, né, um dos favoritos pelo investimento, que a LA Sports e a Mais Sports, né, fazem um investimento muito parecido. As características um pouquinho diferentes da montagem do elenco, né, eu acho que um elenco um pouco mais jovem, um pouco mais... jogadores um pouco menos conhecidos, mas com bastante rodagem no nosso futebol. Então, antes da bola rolar, mais uma vez o Metropolitano, Jorge, ele é um dos favoritos aí a conseguir o acesso. Isso a gente vai ver só lá no mês de agosto, quando terminar a competição, se vai conseguir o objetivo ou não
de voltar para o mapa principal do futebol. Agora, tenho acompanhado, né, daquilo que você perguntou, tenho acompanhado os treinamentos do dia a dia. Hoje, inclusive, a gente acompanhou o trabalho na Autora no período da manhã. À tarde agora a equipe trabalhou no Atlético Topava. Conversei bastante tempo com o técnico Omar Feitosa, né, um cara carismático, um treinador que já foi preparador físico do Palmeiras, já foi auxiliar técnico do Cuca, já trabalhou com diversos treinadores importantes e que vem buscando seu espaço aí também dentro do futebol, avalizado pela LA Esportes, chega aqui no Metropolitano, porque a LA levou ele para o Paraná Clube no ano passado e de lá também ele foi convidado para ir para o Londrina, e aí surgiu essa oportunidade para vir para cá. Ele dizia para mim o seguinte: olha, o elenco está praticamente montado, mas a gente ainda precisa compor mais um zagueiro experiente e de repente mais um meia, um atacante ali um pouco mais experiente. Porque dentro dessa diferença do ano passado, Jorge, o elenco é um pouco mais jovem, né? Acho que um pouco mais leve também do que o do ano passado. É verdade, né? Ano passado era um grupo experiente, mas que sofreu muito na Série B, né? Com partidas às vezes na mão, que perdia de virada, ou em jogos em que era amplo favorito, mas que ficava abaixo, né, do previsto e acabava sendo derrotado. Jorge, a Série B é uma competição diferente. Eu acho que esse é o ponto, né, de que principalmente os investidores, né, porque a gente pode dizer que o futebol hoje ele é terceirizado. Então os investidores, ano passado eles não conheciam essa Série B do Catarinense e ficaram conhecendo de verdade. Por quê? Porque os caras aportam um valor significativo de dinheiro e não conseguem chegar ao seu objetivo. Talvez aquela montagem do elenco, muitos medalhões, Alex Maranhão, Zé Carlos, né, diversos medalhões que tiveram aqui, jogadores que a gente olhava, não, poxa, agora o Metropolitano vai, né? Isso acabou não dando encaixe. As características até dos jogadores, né, o início do processo já com o próprio Mauro Ovelha, que é um conhecedor do futebol de Santa Catarina, né, sabe bem que a Série B não é futebol bonito, né? A gente gosta de dizer pancadaria, mas não é pancadaria mas é aquele futebol de pegada, né? Não é jogar bonito, é você conseguir o resultado. Então parece que antes da bola rolar, parece que é assim que, né, trabalhou a diretoria, os investidores para fazer a montagem desse elenco e conseguir o acesso para a Série A do ano que vem. Que realmente eu acho que, olhando até o investimento das outras equipes, infelizmente o futebol no Brasil, né, Jorge, ele passa se você tirar aí os 40 da Série A e da Série B, você já chega na Série C, você já começa a ver a questão financeira, tá todo mundo no vermelho, tá todo mundo berrando, tá difícil para todo mundo. Você imagina uma Série B de Catarinense, né? O Metropolitano tem investidores que parece que tem, né, bala na agulha para fazer investimento, mas aí você vai pegar as outras equipes, tá todo mundo passando o piniquinho para montar o elenco para disputar a competição. Essa situação de jogar longe de casa, né? Jogar lá em Ibirama, distante, com uma rodovia para ir e voltar, para acompanhar os jogos, isso também traz muita dificuldade, Marciano? Traz dificuldade, Jorge, e traz dificuldade inclusive para a diretoria do Metropolitano, porque para fazer a renovação, tanto a LA Esportes como a Mais Brasil Esportes mudaram o percentual, né, na arrecadação, tanto de patrocínio como de negócio com o atleta, se for isso vir acontecer no futuro. Era 60% para a LA Esportes, para Mais Esportes, para Mais Brasil, e 40% do Metropolitano no campeonato do ano passado. Esse ano, o pessoal disse, não, nós vamos, mas é 80-20. A diretoria não tinha para onde correr, ela teve que pegar. Aí o torcedor, mas meu Deus do céu, não, é futebol, é negócio, o negócio é isso, né? Quem tem a possibilidade de fazer negócio e ele tá com a carta na mão, ele vai dizer, é assim, se vocês querem, se vocês não querem, a gente vai para outro lugar, até porque é importante a gente também deixar claro, a LA Esportes, ela estava no Paraná Clube e tinha passagem, estava em outras equipes, e deixou todas as equipes para voltar as atenções para o Metropolitano. Né? E a LA Esportes, que já subiu Juventude, já teve um grande trabalho no Avaí. Então o Luiz Alberto, que é empresário de Curitiba, que é o proprietário da LA Esportes, é um cara do meio do futebol, um cara que conhece, um cara que... E viu o Metropolitano, Jorge, como uma grande possibilidade para a empresa dele. E que pode, inclusive, né, ser o caminho de um Metropolitano virar uma própria SAF, daqui a pouco, e sair dessa agonia. Então a diretoria, para tentar, né, porque a parceria... As duas empresas, elas têm o custo total da comissão técnica, jogadores, e a questão de alimentação, hospedagem, ônibus, é com o Metropolitano. A diretoria do Metropolitano tem que buscar.
Então todos os patrocínios, 80% fica para a LA e para Mais Brasil e só 20% para a diretoria do Metropolitano, que tem aí que buscar um apoio do torcedor e da classe empresarial aqui da nossa região para tentar contribuir com esse 20%, porque também não é assim você hoje chegar em qualquer empresário e vender uma camisa do Metropolitano, não é fácil, uma competição que não tem tanta visibilidade. A diretoria lançou um pacote, né, que é o pacote para o torcedor assistir todos os jogos do campeonato, R$100 para assistir todos. Eu fiz a conta, se chegar na decisão são 11 partidas, se chegar na decisão. Então você assistiria as 11 partidas por R$100. A adesão é muito pequena, justamente disso que você colocou. Pela distância. Ter que viajar. Por tudo que envolve, você ter que ir para Ibirama, 470, é tudo que envolve. Houve um replanejamento nas datas dos jogos. Ano passado foram aos sábados. A diretoria entende que vai deixar os domingos às 3 da tarde lá em Ibirama para tentar, né, fazer com que talvez o torcedor também do Alto Vale possa estar indo nos jogos lá. Talvez o sábado ficava muito em cima, muita gente trabalhava, não ia. Então é uma aposta que a diretoria vai fazer. Agora a adesão realmente, né, ela foi baixa, ou está sendo baixa até o momento e tem que contribuir, Jorge. A gente fala muito aqui na cidade de Blumenau, é um alerta que eu faço, Jorge, tá? Porque se cobra muito aqui do poder público a municipalização do Complexo Esportivo do SESI. Daqui a pouco nós vamos ter a municipalização do SESI, não tem time para jogar. Porque os times aqui estão na UTI, no oxigênio. E o torcedor também não faz a parte dele. Então, se não houver aqui, né, um engajamento de quem gosta de futebol da cidade de Blumenau para contribuir, nem que seja R$100, não, eu vou dar R$100 e não vou lá. A minha empresa comprou um passaporte R$100. Por quê? É óbvio que eu vivo disso também, mas assim, a gente que gosta de futebol, se a gente não contribuir, mesmo que não vá lá em Ibirama, a gente pode ter daqui a pouco aí a municipalização do SESI e a gente não vai ter time de futebol para jogar aqui na cidade de Blumenau. E passa por isso, né? Você falou da possibilidade de, quem sabe, avançar amanhã ou depois, ter uma SAF também aqui com o futebol, com uma coisa um pouco mais avançada, mais modernizada, mas isso passa por uma estrutura também que hoje a cidade não tem e que, infelizmente, isso passa hoje pela política, né? A municipalização do SESI depende de recursos do governo do estado, que aparentemente não vão vir, a não ser que o governo aqui consiga demover o governador do estado, sensibilizar o governo do estado a liberar um dinheiro prometido pelo governo anterior, não assumido por esse governo. Então é tudo uma situação muito complicada, né? E uma coisa que chama muita atenção, né? A modalidade que mais sofre em Blumenau é o futebol, é a mais popular. Enquanto que as outras modalidades, apesar de sofrerem também, mas pelo menos tem uma estrutura um pouco mais avançada nesse sentido, né? É verdade, eu até falava isso hoje de manhã para você na rádio e o que acontece, né? As demais modalidades elas estão garantidas porque a prefeitura ela renovou com a Fiesc um contrato até o final do ano de aluguel, tanto para competições como também para treinamento, então não tem problema algum. Agora, em cima da municipalização do SESI, a gente já chama a atenção para uma outra situação em relação ao futebol, Jorge, que o deputado Ivan Nates tentou passar lá, né, no orçamento para 2023 era um valor de 30 milhões. Agora, vale lembrar que quando, né, o ex-governador Carlos Moisés esteve aqui na cidade de Blumenau, o aporte era de 30 mais 20. Era 50 milhões. Era 50 milhões, porque só a Fiesc que é 31 milhões e 300 mil. Então, esse valor que viria aqui para a cidade de Blumenau, se o governador Jorginho for sensibilizado aqui pela classe política da cidade, por forças talvez empresariais e da própria população, de aportar os 30 milhões, porque a prefeitura tem que botar mais 1 milhão e 300 mil para pagar a Fiesc, né? Ainda vai faltar os 20 milhões para fazer a reforma. Então, quem iria fazer essa reforma para o campo? Então, assim, o futebol ele está numa sinuca de bico que realmente, né, a SAF é um caminho para tirar as duas equipes, né, tanto o BEC como o Metropolitano, nesse momento da UTI. E só que o empresário que vai também contribuir com a SAF, ele também vai olhar isso, né? Olha, mas tudo bem, vou fazer um clube de futebol lá em Blumenau, mas nós vamos jogar aonde? E querendo virar SAF no Brasil, tem diversos clubes. E aí os empresários eles vão escolher alguém que já tem uma estrutura pronta, né, Jorge? Esse é um problema, né? Agora fica o alerta aqui para todas as classes, né? Para o torcedor, eu acho que o torcedor tinha que... Eu fiz até uma brincadeira não, fiz sério. Eu fiz sério para a gente medir. Hashtag 5 mil, queria ver se a gente conseguia vender 5 mil passaportes. Não vão vender 500. Mas por que 5 mil, Jorge? Porque eu conversava com o Alexandre Matias, hoje o secretário de Educação, que é um
também um cara muito, né, que está sempre junto do esporte, ia dizer para ele, Alexandre, pô, mas como é que a gente pode conseguir, né, mobilizar isso? Ele disse, olha só, tem que ter a massa, a população também precisa querer. Para fazer a manutenção numa rua, as pessoas vão lá, se movimentam, aí eles vão lá e fazem na hora. Então precisa ver, quem gosta do futebol, quem gosta do esporte, precisa se mobilizar mais uma vez para tentar sensibilizar o governador do estado e mostrar que aqui realmente se quer esporte na nossa cidade, porque senão fica naquela assim, né, naquele banho-maria, né, uma audiência pública aqui, a outra ali, um chamando uma atenção. Então a gente está, infelizmente, esse é o momento que a gente está passando em relação ao SESI. Então, portanto, a Série B do Campeonato Catarinense começa na semana que vem. Metropolitano folga na primeira rodada. Estreia dia 4 de junho contra o Santa Catarina, que é de Rio do Sul, né? Já passou por aqui. Agora foi fundado aqui em Blumenau. E agora está em Rio do Sul, lá em Ibirama. Então, as duas cidades, uma do ladinho. E um dos investidores, inclusive, é o Jean, zagueiro, que jogou no Santos, passou no Beck aqui, jogou no Beck. Sim. O Jean era dono, inclusive, de um posto de gasolina aqui na cidade de Blumenau. É um dos investidores de Santa Catarina, está tocando Santa Catarina lá e é daqui da cidade de Blumenau. Olha, só para a gente ter uma noção. Marciano, rapidinho, porque nós temos Brasileirão no final de semana, temos futebol aí rodando no final de semana, temos esporte de Blumenau, temos a possibilidade do Brasileirão terminar no domingo com técnicos sendo demitidos, tem muitos aí na corda bamba, né? É verdade, o Mano Menezes é um desses, né? Que se perdeu o clássico contra o Grêmio. O do Inter, o do Vasco, do Corinthians, o do América, são vários técnicos aí que estão pressionados. O Wagner Mancini também tá. Então, assim, agora começa aquela gangorra, né? É o momento das equipes ver quais são os projetos que deram certo de arranque nesse início de campeonato. Algumas vão inevitavelmente ter que fazer a troca, né, daquele projeto que iniciou e vai acontecer. Agora, alguns jogos interessantes, né? Por exemplo, Botafogo e Fluminense no sábado é um jogo interessantíssimo. São duas equipes que estão fazendo realmente uma competição, né, nacional muito interessante, né? E o Fluminense, inclusive, né, todo mundo, o Diniz, o Fluminense encaixado. E a grande surpresa, o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, né, com um time que não tem tantos medalhões assim, mas tem Tiquinho, né? O Tiquinho tá resolvendo a situação pro Botafogo. Tá resolvendo a situação pro Botafogo, né? Então, o Campeonato Brasileiro, mas assim, eu ainda olhando, a gente pode olhar o exemplo da Copa do Brasil meio de semana aí que aconteceu. Acho que o Palmeiras ainda é o grande favorito, uma equipe que tem um planejamento fora de campo muito forte, muito dinheiro, né? A Leila tem muito dinheiro para investir. Tem mantido o Abel lá por causa do dinheiro, né? O Abel já recebeu diversas propostas para sair, inclusive para ir para a seleção brasileira. E isso acaba pesando lá no final, né? Não é um elenco grande, mas um elenco que o treinador ele controla até o quanto que o atleta ele dorme. Além de Botafogo e Fluminense, que é clássico estadual, tem Palmeiras e Santos, que é outro clássico estadual, Inter e Grêmio. É um jogo para sair faísca, né? Até porque o Renato Gaúcho já está sendo questionado no Grêmio. Também. Tem São Paulo e Vasco, que já decidiram o título do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Corinthians, né? Que o Flamengo pode enterrar de vez o Corinthians, né? No pior começo da história do Corinthians num Campeonato Brasileiro. Então, uma rodada muito interessante. E olha que vou falar para você, né? A gente sempre olha para um grande... esse vai cair, né? Nesse começo do campeonato, pelo menos é o que está mostrando, parece que o Corinthians é o que seria o grande desse momento, que seria o mais... ameaçado, né? A cair, pelo que vem apresentando dentro das quatro linhas. Agora, a gente não pode menosprezar a força que tem jogando em casa, a força do seu torcedor. É um Corinthians que ele ressurge das cinzas. A gente pode esperar aí, sem dúvida nenhuma, de repente, uma recuperação do Corinthians com o projeto, né? O professor Luxemburgo lá, às vezes, ele faz alguns milagres, né? E o Vascão é a decepção, né, Jorge? Porque o Vasco eu achei que iria embalar, né? Mas não conseguiu embalar com o Barbieri. Vamos ver se agora no final de semana. E o Dorival Júnior foi lá, ganhou do Sport. E o Dorival tá ajeitando o São Paulo, deixou o São Paulo arrumadinho, né, Jorge? E o treinador do Vasco pode cair nesse jogo, inclusive. Marcelo, no futsal de Blumenau na Liga Nacional, temos rodada nesse final de semana. Joga no domingo, 14h, contra a Soeva, lá em Venâncio Soares, buscando a primeira vitória na competição. Precisa buscar pontos, porque só classifica 16 para a próxima fase. Esse é o principal objetivo nesse momento da diretoria do Blumenau Futsal. Conseguiu ganhar uma partida na temporada até agora, que foi do Jaraguá, lá em Jaraguá. O Jaraguá ainda com o time principal, com 2 ou 3 peças fora só por questão de lesão, mas conseguiu ganhar lá do Jaraguá.
tem feito bons jogos, mas a bola não tem entrado. E aí as falhas individuais têm matado o Blumenau Futsal, poder de decisão, né? A tomada da decisão do jogador que é errada, o passe, né? A hora de dar um bicão não dá. Então, assim, isso tudo tem prejudicado a equipe na temporada, mas isso passa por investimento também. O Blumenau também tem dificuldades na questão financeira para contratações. Mas é mais uma equipe blumenauense em competição nacional, né, levando o nome da cidade. Como o basquete feminino também, né, o vôlei, todas essas... E o vôlei masculino e feminino nessa temporada que vão estar na Superliga. Marcelo, obrigado pela sua participação. Jorge, um abraço mais uma vez, muito obrigado aí pelo carinho de todos na TV Galega aí, recebendo a gente aqui. Segunda-feira a gente volta aí dando um pitaco aí do que aconteceu nesse final de semana esportivo. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 horas da noite. Para você, uma ótima noite, maravilhoso final de semana. A gente se vê na próxima segunda-feira. Até lá.